Eu fui conhecer a realidade em menos de 2 dias. Eu fiquei nas bombas até às 0 horas. O combustível abastecido nas bombas sai às 2 horas ou 1 hora, sai nos bidões, nos carros vão abastecer, enche os bidões, o combustível vai no Congo e sai no Soio para o Congo. E volta e meia no Soio, por exemplo, não há combustível, mas o combustível vai. E nesse esquema tem pessoas envolvidas, pessoas grandes, a nível do município. Então, eu acho que nós temos que ganhar a cultura de dizer o que está errado e corrigir isso para que o Soio realmente seja um município de capital importância. Isso também tem reflexo no bem-estar social do povo. E depois, a questão da migração. Não se pode desenvolver um país quando a questão da migração é desordenada. Nós temos que estabelecer critérios importantes e, sobretudo, o acesso aos aires. Não pode ser uma questão de comércio, de negócio, facilitar o interesse de pessoas. Se formos, por exemplo, embora temos que respeitar aqui a questão de muitos nossos irmãos, pela questão inerente ao conflito armado que vivemos, a independência, aquele conflito, luta pela independência, muitos de nossos irmãos, pela proximidade do Congo, foram ao Congo. Mas nesses irmãos, muitos vêm mesmo como congoleses e entram no soio e monopolizam o próprio mercado do soio. Vê como está o mercado. Como fazia referência o doutor Amélia, é que nós temos que formalizar o negócio no soio. Mas essa desordem organizada com que o soio funciona beneficia muita gente. Há conflitos, há muitos interesses ali dentro do funcionalismo público no soio. Não é perceptível e até indigna qualquer um ser racional que um soio que produz petróleo, olha aquela estrada que sai da cidade do Soio até o Pangala. É uma estrada deplorável. Quer dizer, a única coisa que eu notei que foi melhorada nesse asfalto é as quebra-mola que colocaram no Mongo Soio. Então, nós temos que olhar a questão da responsabilização das pessoas, não porque estamos a rotulá-los, mas reparem que há mais de 2 ou 3 décadas, o Zaire foi governado pelos seus filhos. Nossos irmãos que tiveram a responsabilidade de governação e tinham também a obrigatoriedade de mudar o estado de coisa no Zaire. Agora, nós não podemos aqui fazer elogio da sua incompetência governativa, desculpem, senão nós não viemos aqui fazer nada. Agora, o soio tem potencialidades e uma delas não é só apenas o petróleo. Por mais que exista o petróleo, nós temos que capitalizar o recurso mais importante de qualquer nação, o homem. A questão da formação que se tocou aqui, porque a formação não contribui, mano. Essa questão de conceitos europeus para enquadrá-los em África, é importante às vezes perceber a dinâmica sociopolítica do país. Mano, olha para a estrutura da universidade no Zaire. O Zaire em si, embora tenha riqueza, o Zaire é uma província que anda esquecida, mas não anda esquecida apenas pelo governo central. Muitos dos nossos irmãos teriam a responsabilidade, já que fazem parte do governo e tiveram vários orçamentos, deviam ter contribuído nisso. Olha pela qualidade dos cursos do ensino superior que existe no Zaire. Eu estive no Soio, fui visitar o laboratório de informática, aquilo é um cyber. Então, é importante que se capitalize o recurso mais importante, que é o homem. O homem. Não basta que nós tenhamos quadros formados se esses quadros não são absorvidos. E para absorvermos esses quadros, é importante que haja capacidade de atração de investimento privado, estrangeiro e nacional para gerar emprego. E durante muito tempo criou-se a narrativa que todos nós temos que trabalhar no petróleo. E no setor petrolífero exige mão de obra qualificada. E vê agora qual é a realidade. Qual é a realidade do Zaire? O Zaire hoje, o nível de desemprego cresceu substancialmente. Eu, quando cresci no Soio, fazia carvão, ia na lavra, fazia maruvo, voltei depois de 19 anos, meus irmãos continuam a fazer um trabalho, porque não houve investimentos para que pudesse criar, portanto, emprego para as pessoas. E muitas vezes, quando nós falamos, nos pedem soluções. Mano, basta olhar para o problema, as soluções são elementares. São elementares. Há uma estação de captação de água no Vembanga, não é? Que fornece ou que abastece a água para o Soio. Se analisarmos bem, o crescimento demográfico do Soio dos anos 2001 é diferente do ano 2020. Então, há uma necessidade de se acrescer mais, portanto, centro de tratamento e abastecimento de água.
é fundamental que também a questão da agricultura, é importante que se crie condições para que se possa investir na agricultura. Olhem, por exemplo, uma das coisas que eu disse quando fui à rádio, é a questão que tem que ver com os estímulos. Quando alguém quer investir, a administração municipal pode oferecer terras. Quero fazer agricultura, tem condições, este vai gerar emprego, vai gerar comida para o povo, então cede a terra a custo zero. Isso é um estímulo. E para terminar, está agora aqui a falar do tempo, e sabe que falar é nos últimos minutos, há sempre essa pressão do tempo. Mas é fundamental que quem governa o sonho tenha a responsabilidade de definir políticas públicas onde os outros possam participar. O meu irmão falavam da questão do regionalismo, do tribalismo. O outro problema que temos no sonho é a militância excessiva, mano. Nós pensamos que a competência continua ancorada à militância político-partidária. Nós, quando saímos do sonho, a tônica era regressar, mas depois percebemos que o sonho, todas as oportunidades foram capturadas por um grupo de pessoas que são militantes. E temos que admitir isso. Não vamos atrair os quadros, quando, na verdade, os competentes, os que têm capacidade, são apenas os militantes. E temos que desconstruir esses paradigmas sociopolíticos. Nós temos que valorizar a meritocracia. O sonho tem muitos quadros, mas como é que são aproveitados? E nunca se pode falar de desenvolvimento quando você não valoriza os quadros. Podemos falar, não, a escola não tem qualidade. Os que têm qualidade estão enquadrados? Então, vamos capitalizar o recurso mais importante. E depois é preciso que os que governam o sonho tenham ética republicana. Olhem para o próximo. Nós temos que fazer um trabalho para pensar nas futuras gerações. Nós estamos a explorar o petróleo há mais de 30 anos e nós estamos a criar um problema ambiental muito sério no sonho. Quando eu cresci no sonho, nós tínhamos castanha, íamos lá buscar caju. Hoje no sonho não aparece castanha como aparecia ontem, porque a poluição atmosférica é constante. Quais são os nossos direitos enquanto residentes do sonho? Nós somos mortos todos os dias. Olham, por exemplo, como está Angola LG. Olham como estamos na Angola LG. Aquela fábrica da Angola LG, se tivesse feito uma política ou uma democracia participativa, tinham que ouvir o povo. Aquela fábrica, quando cai água ou chuvas do céu, aquele povo, a água que colhe a partir dos tetos, vem com óleo, vem infectado. E ninguém fala disso, porque o interesse da nação vale melhor. É fundamental que nós olhemos primeiro o passivo, porque muitas vezes pedem soluções. Ninguém vai saber de soluções se não sabe os seus erros. É importante que nós assumamos os erros e depois possamos corrigi-los e criar mais outras metas. Então, o sonho tem tudo para andar. O sonho para andar é preciso que nós olhemos primeiramente no recurso que tem. Deve repercutir o povo que está lá. E o sonho, enquanto um município fundamental para a economia, o que se explora no sonho deve impactar o próprio Zaire. Daí, é importante que se aposte na agricultura, sim, como setor primário, que é fundamental, é importante que se aposte na qualidade de formação dos quadros, é importante também que olhemos que estímulo se dá àqueles que participam do desenvolvimento. Portanto, temos muitos problemas no Zaire, mas temos que identificá-los e depois vamos solucionar de forma paulatina e progressiva. E repito, o desenvolvimento é gerado pelos homens. Nós temos que congregar sinergias, temos que acabar com a militância, com o tribalismo. É preciso erradicar a pobreza com soluções, com pragmatismo e com proatividade. E não apenas dizer que nós no âmbito, as pessoas estão a morrer. Portanto, eu sei que não falo pouco, né? Mas essa é a minha modesta contribuição e peço desculpa se feri sensibilidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela contribuição. Aqui respeita-se a liberdade de pensamento e de palavras. Então, não te sintas mal. Esse é o exercício que estamos a fazer, até porque você precisa ter seus objetivos. Um dos objetivos não é atingir o poder, né? Mas é despertar o renascimento da personalidade dos filhos de Zaire, do ponto de vista do pensamento lógico. Isso é que nos interessa. Agora, me dirijo aos nossos participantes, talvez queiram tecer algumas considerações. Vejo aí, entrou o nosso deputado, José Jonas André, que se calhar tem alguma coisa a tecer, é nosso engenheiro, falou-se de estradas, falou-se de muitos aspectos aqui.
para ver que se alguma coisa ele tem a dar do ponto de vista e como sendo filho do Zaire também. Eu acho que não tem palavra. Vamos lá procurar o irmão de Aconda, que era delegado da província do Zaire, agora está no Quando Cubango. Talvez tenha alguma coisa a dar com relação ao desenvolvimento do município do Soio. Também não vejo. Então, temos tantos participantes que queiram dar o seu ponto de vista, de acordo com aquilo que foi abordado aqui. Só em uma vila petrolífera, sua realidade socioeconômica, contraria o seu desenvolvimento, né? Apesar de ter um potencial econômico forte, mas encontra-se estagnado. Então, os nossos participantes, além dos pré-eleitores, se calhar queiram intervir. Então, tem 2 minutos para cada um tecer algumas considerações, para depois voltarmos aos nossos pré-eleitores também, darem o remate final do nosso debate. Cada um terá direito a 2 minutos também, de modo a darmos continuidade e, por fim, encerrarmos este Olá. debate que foi tão rico para nós. Olá. Sim, professor Lando, estamos a ouvi-lo. Pois é, eu estava aqui a acompanhar todos e decidi partilhar aqui no bate-papo mais ou menos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que sempre que começarmos a falar de desenvolvimento, quer falamos numa perspectiva muito micro ou na perspectiva local, temos sempre que olhar para o que as estruturas supranacionais definem enquanto desenvolvimento. É lógico, e ficou aqui claro, que o conceito de desenvolvimento Há um participante que está com o microfone. Já o desliguei. Ok. Sim, professor Lando. Acho que desapareceu. E acho que ficou sem sinal. Sim, mas estamos temos... com as senhoras no grupo, podem falar? Sim. Temos a Finesa, a Manuela. Temos outras senhoras também. Temos a senhora Maria José, são muitas senhoras. Sim. Então, tem direito à palavra e podem tecer algumas considerações em relação ao desenvolvimento do Soio. Tem aí o Gonçalo também, são tantos outros que eu vejo agora, nossos participantes permanentes do CEPS. Para desligar só o microfone aí, por favor, o som. Na verdade, não tenho muito para falar, porque eu estou como assistente, né, telespectador. Na verdade, eu queria dizer, primeiro, esta iniciativa é bom, despido de qualquer partidarismo, qualquer outra questão. Acima de tudo, a cientificidade é o elemento principal. As questões do Zaire devem ser discutidas mesmo pelos jovens do Zaire, pelos naturais do Zaire. E se, a partir do momento que nós compreendermos que para que o Zaire se desenvolva, as questões devem ser discutidas pelos seus filhos, nós vamos... Irmão Gonçalo, as crianças, o barulho das crianças. Peço a minha sincera desculpa por causa do barulho, eu estou aqui
na sala em casa. Eu ia dizendo, Ok, na verdade, prossiga. hoje não tenho muito para falar. Eu estou aqui como assistente hoje, assistente assíduo desta conversa de jovens, mas eu quero dizer que é um debate positivo, principalmente quando nós debatemos despido de qualquer pendor partidarismo. Acima de tudo, a cientificidade é muito importante. E a partir do momento em que nós, os jovens do Zaire, metemos na mente que os problemas do Zaire devem ser resolvidos pelos jovens do Zaire, pelos amigos e naturais do Zaire, o Zaire vai mais além. Por isso, parabéns a todos e principalmente ao nosso mais velho, que aí está, o Joanes André, né? Apesar de não estar aqui a opinar, mas é muito bom em saber que os mais velhos estão atentos na conversa e na discussão que os jovens têm tido em torno da nossa cidade e da nossa província. Acima de tudo, união para o Zaire, união para Angola, e eu passo a palavra para vocês. Estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Temos tantos outros que queiram participar, podem dar o seu contributo. Professor Lando, o sinal desapareceu e pronto, recuperamos. Pode prosseguir a abordagem. Exato, deixa-me só aqui voltar ao meu bate-papo. Pois eu entendo que existem 17 problemas fundamentais para o mundo e para o sonho. Sonho, quando falo de sonho, me refiro também a Angola. E esses 17 problemas têm muito a ver com, primeiro, erradicar a fome. Não é possível que venha-se falar de desenvolvimento, que venha a falar de uma participação ativa de jovens, estando esses jovens com fome. Não é possível. Depois, é a questão da pobreza. Porque criou-se em nós uma cultura, hoje, no Zaire, em Angola, que para viver bem tu tens de fazer parte de algum movimento partidário e depois fazer parte da administração. E ao fazer parte da administração, te fornecem um carro e por ter medo desta associação, tu entras nos condomínios, ou seja, o acesso às instalações, à administração, e como falou o professor Moisés Amélia e também o professor Santos, dificulta muito aquela concepção que se tem hoje de desenvolvimento. Portanto, aqui há uma política uma política de fronteira e de participação. E estas questões de colocar fronteiras no meio de uma sociedade que nós chamamos, no meio de um grupo social, que em termos do valor social são pessoas humanas, não é mais correta essa política. Outra questão é a questão da saúde de qualidade, a educação de qualidade, igualdade de género, água e saneamento básico. Eu estive na Quintona ou Quinona, não me lembro bem o nome, mas é um sítio onde, por exemplo, faz pesca, mas em termos de saneamento básico não fornece condições de higiene para se consumir o produto que ali sai. A outra questão é acesso à energia. Acesso às infraestruturas, o tratamento e crescimento econômico. Há uma tendência muito grande hoje das desigualdades aumentarem, então nós precisamos reduzir as desigualdades sociais, criar comunidades sustentáveis, olharmos para a produção sustentável, porque o que apontou o último preletor em relação à exploração petrolífera que acontece no Zaire é um facto de que há uma produção fora dos princípios da sustentabilidade, ou seja, tarde ou cedo nós passaremos a ter terremotos. Porque a nossa forma como se faz a produção e a exploração do petróleo não obedecem os princípios sustentáveis,
que não acontece, por exemplo, nos outros países que nós chamamos de países desenvolvidos. E o outro problema que nós temos é a tal questão de proteger a terra e proteger a vida marítima. Por exemplo, eu estou cá em Cabinda e sei que mais ou menos há tempos atrás houve derrame de petróleo. E não houve nenhum comunicado do Estado em relação a isso, da administração. Pronto. Há muitas interferências aí. Um homem que está a usar um Tecno Spark. Spark 4. Ok, Já já desliguei o microfone. Pronto. Pronto, Cortaram-lhe a partir do centro. Eu acho que foi oportuno terem abordado esta temática e aproveitaria também aqui a pedir ao Centro de Estudos e Pesquisas do ZAIR se têm produzido algum material, um relatório, que nos remetam em off, de modo então que possamos ter uma ideia de que tipo de pesquisa esse centro tem realizado no âmbito do desenvolvimento econômico e social do ZAIR, concretamente do SOIO. Foi um prazer estar convosco e participar nessa abordagem. Meu Deus, está batida. Eu insisto que, ao contrário dos outros preletores, que o capital humano é fundamental. Não é possível de falar do desenvolvimento do setor petrolífero se você não ter quadros para trabalharem nele. A título de exemplo, nós tivemos a independência em 75 e em 86 o primeiro relatório diagnóstico do sistema de ensino, o Estado angolano escreveu nesse relatório que 85% da população angolana era analfabeta. Portanto, vamos lá imaginar um país analfabeto a gerir a indústria petrolífera. É claro que é quase impossível. Estaríamos sempre a depender da mão de obra do estrangeiro. Então é possível falar de sustentabilidade e desenvolvimento quando o investimento no setor da educação for um investimento sério, um investimento na formação. E olharmos por esses modelos que nós temos de formação, que já são modelos antigos, ultrapassados, e tentar trazer uma abordagem um pouco mais atual, concreta e em função dos contextos. Pronto, muito obrigado a todos. Desculpam aí, porque estamos em África, o sinal às vezes tem que basar mesmo. Muito obrigado, professor. E eu vou me dirigir novamente ao nosso politólogo, que dizia que o novo administrador, quando da tomada de posse, prometeu melhorar a iluminação pública. Então, aqui eu pergunto, é um jurista de formação, é funcionário do aparelho do Estado faz tempo, exerceu o cargo de delegado da Justiça na província de Zaire, foi assessor do atual governador da província de Zaire, mas fez algumas promessas de que vai melhorar a iluminação pública. Existem outros problemas também que foram levantados aqui, a questão do capital humano qualificado para que o Zaire possa progredir. Então, nós não estivemos no sonho, mas queremos ouvir das experiências dos que lá estiveram, porque os bagongos dizem que o primeiro pau é que mata a cobra. Então, eu acho que devemos analisar aqui qual foi o impacto do seu discurso e das promessas feitas por ele a partir do nosso politólogo. Os demais irmãos também se encontram nisso. Estamos a partilhar nesse momento o debate sobre a Vila do Sonho. Oi. Alô? Sim, estamos a ouvir. O microfone está fechado. O irmão Tá, eu Moisés também Amélia. estou... Não, deixa eu ver quem está participando. Tá, posso participar? Pode sim. Tá, então eu sou pela primeira vez que participo deste encontro, né? Porque na verdade eu não sabia que existia esse centro de pesquisa de Zaire. Eu sou Manu Kionizinga, eu sou natural de Soio, né? Nasci mesmo no Soio. Eu fiz os meus estudos
primários, secundários e ensino médio no Soio, né? E saí em Angola em 2007, isso. E, portanto, eu estou basicamente quase 14 anos fora de Angola e acompanhei todo o lance dos debates, né? E adorei. E bom ver que realmente existem jovens comprometidos pela província, particularmente pelo município de Soio, né? E dar os meus parabéns ao engenheiro Jerônimo, porque foi muito consistente na sua abordagem. E tenho de acrescentar que quando se diz que a província do Zaire não tem quadros, né? Eu digo que é meramente um pensamento insano, porque quadros a província tem, sim, né? Eu acredito que estou aqui a falar, poucos me conhecem, né? Bem, eu sou engenheiro químico de formação, sou mestre e terminando meu doutorado já em engenharia mecânica, que provavelmente a província não conhece quem eu sou, né? Tirando os meus familiares, né? E então eu estou participando só para me apresentar e vos dar os meus parabéns e eu espero contar convosco, né, toda vez que tiver esses debates e poder participar, né, poder dar meu contributo, mas por hoje eu não estou para falar muito mesmo, estou mais assim mesmo para vos parabenizar pela coragem, né, e dizer também que concordo com alguns pontos que foram colocados aí, despartidarizar essa questão de que quem simplesmente tem competência de exercer cargos públicos são aqueles que pertencem a esse núcleo do partido, né? Então isso não é verdade. Existem muitos jovens, né, que têm capacidade, que têm vontade para desenvolver o país, o município em si. O que nós precisamos apenas é de uma oportunidade, porque falou muito bem o engenheiro Jerônimo, nós precisamos criar políticas para atrair esses quadros, para que não haja essas fugas de quadros. Porque se nós não criarmos essas políticas de atrair os nossos quadros, sim, vamos perdendo os nossos quadros, vamos ter essas fugas. Então, por hoje é tudo, né? Não vou me alongar muito, parabéns. E estou aqui, sempre que haver debates, podem me conectar aí, que eu vou participar, tá? Muito obrigado, engenheiro Kione. Pode deixar o seu contato no bate-papo e nós vamos adicionar no CEPSA para que faça parte. Porque o CEPSA não vai desenvolver... Mas I'm busy, man. Tá bom. No, I don't. Ok, então. O ET, ok. Então, é a contribuição de todos é que vai ajudar esse nosso CEPSA. Agora volto a me dirigir ao nosso politólogo. Talvez alguém mais queira entrar, não é? O ET está a pedir palavra. Ok. O ET não... Muito obrigado. Essa é a terceira vez ou a segunda vez que eu, portanto, participo num debate como este, mas as duas vezes cheguei sempre atrasado devido a algumas ocupações pessoais e que devo me desculpar também. Eu acho que de tudo que se falou, eu gostaria de, portanto, parafrasear aqui algum ponto. Nós somos a juventude do Zaire, nós somos o povo do Zaire. Então, tanto faz Soio, Nzeto, Mbanza, Congo, Tumboco, somos todos filhos de uma só terra. Então, para mim, de tudo que a gente aqui acabou de debater, das ideias que se teve aqui, são todas boas. Porque as oportunidades não se procuram, as oportunidades criam-se. Nós é que temos que criar essas oportunidades. E a outra coisa também que eu gostaria aqui de sugerir, seria muito bom, o meu pensamento é o seguinte, eu penso que temos que criar uma força da juventude que é só mesmo da província do Zaire, para passar a debater questões pertinentes à província do Zaire. E, portanto, começamos aqui num espaço muito importante, que é muito importante, bem para todos nós, vamos participando, vamos trocando ideias, que é muito bom, mas eu gostaria também que essa força, que quando se criasse essa força, tivéssemos aquela audácia, aquela coragem de nós mesmos, como a juventude da província do Zaire, um dia chegamos ao Parlamento, um dia chegamos ao Palácio Presidencial
e termos um encontro frente a frente com o presidente. Porque nós temos que ter aquela coragem e audácia de estarmos a enfrentar pessoas que andaram a governar ou continuam a governar o nosso país, mas que afinal de contas não estão aí para governar o nosso país. Estão aí para prejudicar o nosso país e principalmente a província do Zaire. E tudo que nós vivemos e vimos na província do Zaire, em particular em Banza-Congo, isto é um plano já planeado pelo governo que vem a governar o país há mais de 40 anos. Portanto, eles estão aí como governo, mas não estão aí para servir o povo angolano. Estão aí para servir os seus interesses. Então, a nossa província não pode continuar a ser a última província a ser servida ou a não ser servida. Então, nós temos que criar uma força da juventude do Zaire, não só aqui nas redes sociais, não. Criamos uma força da juventude do Zaire, vamos ao parlamento, vamos enfrentar essa gente, que não tenhamos medo da morte. Não, basta. Começamos aqui, é uma coisa muito boa e muito valiosa. Depois, nós temos é que fazer frente a essas pessoas. Nada de medo. Criamos uma juventude, uma força de juventude da província do Zaire. Vamos ao parlamento, vamos debater, vamos expor questões pertinentes à província do Zaire. Evidência escolar. Isso foi dito no ano X, não se fez. Isso foi dito no ano X, não se fez. Mas a Congo não tem nenhuma centralidade. É uma lástima. O IS tem, outras províncias têm. Nós não temos porquê. Temos boca para falar. Essa nossa boca nos foi concedida para falar. E falar o que é bom. Nós vamos falar defendendo o nosso direito, defendendo a nossa terra, a nossa integridade e a nossa dignidade. Não podemos continuar a aceitar que eles governem, falem o que quiser, façam o que quiser e nós ficarmos calados. Não. Temos que ser teimosos e persistentes naquilo que é bom. Se for necessário que a gente morra por aquilo que é bom, não faz mal nenhum. Muitos já morreram, mas deixaram uma legacia. Pelo menos alguma coisa foi feita. Diz que o Savimbi é o pai da democracia angolana. Fez uma boa coisa. Deu a sua vida por Angola. Hoje todos choram por Savimbi. Mas muitos estavam contra Savimbi. Hoje, quase 85% da população angolana, ou 95%, já vê que, afinal de contas, a guerra teve uma razão de existir. Teve um motivo de existir. E nós temos que entender uma coisa aqui. A guerra é necessária para fins necessários. Porque nós não podemos continuar aqui com o MPLA faça, desfaça, faça e desfaça. Nós ficamos com as bocas caladas, ficamos com os braços cruzados. Não. Nós temos que fazer frente a essa gente, frente a frente. Começamos aqui, é muito bom. Muito bom, uma iniciativa muito boa. Mas temos que agora chegar no parlamento e temos que pedir mesmo à TPA que faça uma transmissão indireta e nós, os filhos do Zaire, temos que falar o que temos que falar. Doutor Ueta. Sim? Eu não queria cortá-lo, mas eu gostaria que ficasse por aí. Porque aqui é um discurso musculado e Sim. pronto, CEPSA não é nesta linha. Tá O discurso de guerra não se admite aqui no CEPSA. Tá? A opinião é válida, mas por enquanto, e nós CEPSA não podemos permitir que isso passe. Nós temos de conversar, temos de dialogar e no parlamento nós temos representantes. Nós temos nossos representantes, os deputados. Nós já não podemos ir lá. Temos de exigir aos nossos representantes que cumpram, façam o seu papel. Nós, zairenses, não podemos ir inundar a Assembleia de nossa presença para apresentarmos as nossas, digamos, reclamações de qualquer modo. Temos os nossos representantes e temos de exigir deles. A seu tempo, acredito que as coisas acontecem. Posso falar só mais um minuto? Posso falar? Sim, mas é preciso olhar para o discurso. Uma questão, Castelo. Eu não concordo contigo. Tu não podes dizer que nós não podemos inundar a Assembleia falarmos dos nossos problemas. Isso é incorreto. Nós somos cidadãos angolanos. Somos filhos da província do Zaire. Se os nossos representantes têm medo de falar, nós temos de dizer que não. Vocês estão aí para nos representar, nada fazem de jeito. Então vamos nós falar.
É simples. Não é tão simples assim. Tá bem, opinião Ok, respeitada. Bem, eu acho que agora é minha vez, não é? Sim, sim. Sim. Com muito tempo, eu não sei se... Sim. O Ah, ET, desculpa lá pelo tempo. Desculpa o pelo ET, tempo. Desculpa. o ET, o Alô, ET, alô, prezado, doutor Amélia. sim, Doutor Amélia, é o moderador. Eu acho que a hora marcada para a reunião é até às 18 horas. Então, se vamos voltar a intervir, e eu sugiro que sejamos mesmo telegráficos, para que todos São nós 2 minutos, possamos 2 fazer o minutos só. São 2 Sim, minutos, sim. 2 minutos. O doutor Amélia é meu amigo, fala muito, ele não fala pouco. Sim. Não, Doutor, esticamos para até às 19 horas, de modo a permitir àqueles que não conseguiram entrar a tempo, a dar em condições, no caso de Jerônimo Cissa, colocar algumas questões e fazer uma abordagem mais ampla. Mas Doutor vamos Sambo, ser telegráficos. doutor Sambo, permita, doutor Sim, Sambo, peço mesmo a título excepcional ok, que após a intervenção da doutora Amélia, ok. permita-me também fazer o fecho, porque hoje, como disse, estou em Benguela e estou a fazer live num carro em condições não muito favoráveis. E daqui onde eu estou está a ficar escuro, eu não estou no hotel. Então, permitam-me que depois do doutor Amélia também possa fazer, portanto, a conclusão da minha intervenção. E agradeço a Sem compreensão. problemas, sem problemas. se me permitir, não é por uma questão de solidariedade do meu irmão Cinsa, eu preferia que ele, como está mesmo já aflito, pode ser ele primeiro e depois eu, não há problema nenhum. sim, senhor. Alô, permita-me? Tem a bondade do engenheiro Jerônimo. Ok. Vou colocar o micro. Pois, na verdade, devo concluir dizer que vale pontuar essa iniciativa. Há muito que nós, os jovens do Zaire, não tínhamos plataforma onde pudéssemos discutir problemas e soluções, né? E tanto mais que eu vi o doutor Químico que está no exterior. Assim, exemplo do doutor, eu também durante muito tempo fiquei fora da minha província, porque por falta se calhar, de partilha desses espaços, muitos pensavam que eu fosse do IS. Então, vale reputar essa iniciativa e, sobretudo, as questões que são abordadas aqui são de vital importância para o desenvolvimento da própria província, mas mais do que fazer lives, porque eu estou nesse mundo há muito tempo, as plataformas permitem-nos que a gente possa congregar aqui sinergias, opiniões que são fundamentais para o desenvolvimento. Mas é preciso que depois nós partamos para a prática, ou documentemos todas as soluções aqui propostas, né? E sejam apresentadas a quem de direito, se calhar, para que possam ser úteis na definição das políticas públicas para o bem-estar social da própria província, porque aqui em Angola já se fala muito, já se debate muito, né? São anos de troca de experiência, de escutação, de conselho não sei de quê. Os nossos desafios que temos nos Aires são urgentes, porque se notarmos o desemprego, tanto tem consequências muito funestas para a vida das pessoas. Então, nós temos que agora sair não só no idealismo, irmos para o pragmatismo. Temos que ter soluções práticas, porque senão vamos ficar mais como aconteceu com muitos grupos em que eu já participei, criou-se o grupo do Zaire, do Sol, e daí depois fica só aqui. Mas, reitero, vale reputar essa iniciativa, é de vital importância, sobretudo para o reencontro dos irmãos, para a partilha de soluções. Ora, tenho aqui uma questão, enquanto fazia referência às questões inerentes a desenvolvimento e subdesenvolvimento do soio, falou-se muito da agricultura. E para que haja, na verdade, desenvolvimento da agricultura no soio, é fundamental que se aposte, como foi a referência do Dr. Daniel Maurício, assim como a comuna da Pedra do Feitiço, aí do Quelo. Também temos um problema a nível do próprio soio, na cidade do soio. Há uma via que sai do Quintambi, passa no Quimpondo, no Chichi, entra pelo Quintambi, de frente à igreja do Quintambi. Aquela via passa no Conde, vai no Quichichi, lá nos rios, lá na Baixa, que vai até Conde, para Sapungo, vai até Kifuade, vai até na Missão Católica do Pinda. Era importante que essas vias também fossem, se calhar, mesmo pelo menos
serem terraplanadas para descongestionarem o que acontece muitas vezes no Soio, porque a estrada única que existe da cidade ou do Quintambi até Pangala, muitas das vezes com o crescimento demográfico e depois hoje também nós todos queremos ter um carro para nos locomover fruto daquilo que são as dinâmicas, né, que impõem a vida. Então era importante também criar, portanto, investimentos para que possa melhorar aquela via aí que sai do Quintambi até Missão, até Pinda, que chega até Pangala. E para o outro, reitero a necessidade de funcionamento do setor econômico no Soio. Não é permissível, até é deplorável que falemos isso, em que nós temos a polícia econômica, temos a polícia fronteiriça, temos os agentes de contra-inteligência no Soio. O petróleo passa do Soio para o Congo Democrático, porque lá o petróleo vende-se em dólar. Então nós temos que aproveitar os recursos daqui para gerar desenvolvimento. É mais fácil vender petróleo num revendedor no Soio, que vai gerar emprego, do que o petróleo sair do Soio para o Congo Democrático, que vai gerar empregos lá. Estamos a falar de desemprego que vai crescendo substancialmente. Mas os setores que são fundamentais para criar empregos indiretos ou diretos são esses que são mortos todos os dias por interesses pessoais. Então é fundamental para quem tem direito a apelar aqui que crie mecanismo de controle cerrado relativamente àquilo que o contrabando de combustível que ocorre a nível do Zaire. Isso tem sido recorrente. Mano, já vou terminar, o tempo já hoje. E para o outro, essa iniciativa, como foi a referência que me antecedeu, apelo mesmo os responsáveis dessa organização, que depois criem um fórum local, vamos trocar ideias pessoalmente, convocar pessoas de direito, do governo, para que possam efetivamente estar presentes, ouvirem as contribuições que aqui, por acaso, são partilhadas e que têm uma razão de ser e que pode, fundamental, também contribuir para o desenvolvimento. Portanto, nós temos que contribuir com o Zaire, mas não apenas com ideia, com soluções. E criar também feiras, né? Atrair muitos empreendedores que são do Zaire, estão em Benguela. Eu encontrei aqui muitos em Benguela que são do Soio. Para atrairmos esses jovens para o Soio, nós temos que criar feiras, temos que organizar eventos para mostrar que, afinal de contas, o Zaire não é apenas o petróleo, mas também tem outros recursos, tem rio, tem terras aráveis, tem outros recursos que podem ser fundamentais para o desenvolvimento econômico local. Muito obrigado, Jerônimo Ncisse, é um enorme prazer estar com todos vocês. Doutor Massala, Zambi, Utulunda, muito obrigado. Muito obrigado, nós é que agradecemos a sua participação. Sempre com a sua presença. Doutor Nsambo. Uete, sim. Pode me dar só 5 segundos? 5, sim, estou a contar já. Olha, só 5 segundos. Eu gostei muito do ponto do Jerônimo. Ele disse que nós precisamos de desafios urgentes e soluções práticas. Para isso, a juventude deve se organizar e fazer frente ao governo. Porque os que lá estão, se não fazem nada, nós vamos fazer. Isso não funciona assim. É só isso. Ok, muito obrigado. Tá bem. E rapidamente vamos passar a palavra ao politólogo Moisés Amélia, para depois também passarmos a palavra a uma participante, a nossa menina Luísa Congo, que levantou a mão, precisa intervir também. O microfone está desligado. Amélia. Ok. Bem, eu estou a dizer que aprendi muito convosco e parabenizar aqui o amigo Sambo, que Ancanda, pela belíssima moderação que tem feito. E, bem, eu só sugiro que seja um pouco mais forte, mais firme, porque muitos de nós, às vezes, quando tomamos da palavra, falamos aquilo que não devemos, e o Antônio esteve muito bem na sua abordagem. Enfim, imagine assim, a política na economia. A política tem muitas vertentes. E fazer política, nós não podemos ser ingênuos. Nós temos órgãos que nos representam. E o Zaire
também os tem. O que se calhar que devemos fazer, e eu estou aqui a responder aqui ao amigo Weta, não é? É que nós devemos ter um pouco de moderação e, acima de tudo, não pegarmos no... não sermos muito eufóricos. A euforia faz mal em política. Política é uma questão de calma, de estratégia. Isto é importante, Weta. Nós na política não podemos ser, digamos, emocionados. Está certo que cometem muito e está certo. Mas se a gente ir com essa petulância, com um certo despreparo, a coisa reverte ao nosso desfavor. Entretanto, o que tem que se fazer aqui, se calhar, é criarmos um grupo de pressão mais ativo a nível do Zaire e a nível do Soio. Criarmos uma interligação entre nós e a administração local. Mas essa interligação não quer dizer fazer ir com cartazes, não. Hoje em dia nós podemos falar, tanto mais que o administrador, o Belo, é pessoa jovem, não é? É alguém que quer trabalhar com a juventude e nós podemos aproveitar deles e passar as nossas ideias, porque em declarações à imprensa, depois dele ter tomado posse, ele elegeu, para além daquilo que é as prioridades dele, também quer que uma inclusão participativa, quer criar um grupo, não é? Quer criar uma inclusão participativa de todos munícipes para solucionar alguns problemas do Soio. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, e ele é novo, porque nós temos que ser inteligentes. Nós não podemos só criticar e reclamar, mas também temos que vir com propostas de soluções, sugestões. Está bem, a estrada está mal, está bem, mas o que é que vocês trazem de proposta? É isso que nós queremos, é isso que o novo executivo quer de nós os jovens. E nós os jovens do Zaire temos que parar de nos vitimizar. É isso que eu digo sempre. Nós falamos muito nos becos. E hoje temos pessoas muito, digamos, proativas, muito corajosas, mas a coragem não basta para mudarmos uma mentalidade, é um sistema. E temos que ter a cabeça, usá-la da melhor forma. É administrador jovem, é novo. Temos esse grupo e temos outro grupo mais. Pegamos o grupo do CEPSA, temos mais outro grupo, um outro grupo também, que é o Esperança do Zaire, e outros grupos. Juntarmos, criarmos uma associação e, dentre eles, nós irmos apresentar, olha, nós queremos ajudar, nós queremos vir para ajudar a administração do Soio, o governo da província do Zaire. Quais são as suas propostas? São essas e essas. E é assim que se faz política. Tá vendo? E nós vamos ver que vamos conseguir fazer isso. Vamos conseguir fazer isso. Nós temos aqui pessoas, está aqui a Sua Excelência, que está aqui, temos pessoas várias aqui no grupo, que o Zaire não perde nada. Nós temos cabeças. Mas agora o que temos que fazer é juntarmos sinergias e com propostas viáveis. Nós temos vários técnicos, temos engenheiro informático, engenheiro de petróleo, pessoas que conhecem a área. Então são essas pessoas que nós devemos trabalhar com elas. Mas agora há uma situação. Muitos de nós também fugimos, às vezes, o rabo à seringa. Nós fugimos do rabo à seringa. Estamos aqui a falar todo mundo. No dia da gente nos organizar-nos e encontrarmos para ir falar com os decisores, as pessoas, como dizem em que mundo, lengueno. Isso não pode. Isso não pode. Agora, para responder aqui o nosso moderador Samo, é que, bem, o senhor administrador administrador José Mendes Belo é novo. Ele foi assessor jurídico do governador. Tem melhores informações do que eu, do que muita gente. Ele alencou como a sua batalha
a sua batalha, a expansão da rede de iluminação, o saneamento básico e outras situações. Se calhar para mim, e a gente vê, o que mais importa agora no Zaire, no sonho, não é mesmo a barriga. Nós estamos com fome. Iluminação não enche barriga. O que enche barriga é quê? É comida. E a comida está onde? O sonho, no sonho, na sede do sonho é mais jinguba, mandioca e outras coisas, poucas coisas. Mas a produção está no interior, está no Quelo, está no Sumba, está noutras regiões, noutras comunas. E é necessário que se abra as vias. Não há país nenhum que desenvolveu sem as vias viárias, sem as rodovias, como dizem os brasileiros. Então é necessário. E aqui o Kionzi Njinga, que eu conheço muito bem, ele disse que ninguém lhe conhece. Eu te conheço muito bem. É um rapaz que ajuda bastante, tem boas ideias. E aproveito já lançar aqui um repto ao CEPSA. Quando quisermos, vamos buscar ele, porque ele também tem boas ideias. Então, é necessário, nós os jovens, termos ideias. Não é só reclamarmos. Está bem, vamos reclamar, está mal. Mas também temos que dar essas propostas de soluções. E uma das soluções, para mim, é, primeiro, reconciliarmos-nos. Eu sou politólogo. E nós, politólogos, muitas vezes não ficamos nos juristas, nos economistas. Nós vimos como é que está a realidade do facto. E nós vimos que nós temos que nos reconciliar, nós os bacongos, nós os zairenses, nós os mussorongos, para depois, juntos, levarmos as nossas ideias. Depois, criarmos soluções de estradas. As estradas estão péssimas. Eu não vou contrariar aqui o senhor administrador, porque tem os seus planos, e em política, muitas vezes, aquilo que você quer nem é aquilo que se faz. Atenção, em política, nem sempre quem está à frente é que manda. Por trás dele tem alguns interesses partidários, interesses de vários grupos de pressões, das pessoas que têm dinheiro. Então, são essas situações. Para terminar, esses três aspectos, reconciliação, aqui fala-se muito em reconciliação nacional, eu vou falar em reconciliação municipal e provincial. Eu não posso fazer mal ao Samu, ao Wete, ao Pedro. Tenho que facilitar a vida dos meus amigos, dos meus concidadãos. E não é isso que acontece muitas vezes. Depois, já falei das estradas. E também o Cinsa falou aqui de uma coisa bastante importante. A formação, que tipo de formação que nós temos? Que tipo de professores nós temos? Eu tive professores que hoje, quando os vejo, me irritam. Eu também fui professor e também sei que muita gente, quando me vê, também me irrita. Então, a formação, muitas vezes, é dirigida. Infelizmente, no Zaire, a formação que nos dão, nós só temos um instituto superior. Temos que ter mais. O Cinsa falou que temos, no laboratório de uma universidade, um site. Aliás, um cybercafé. Isso não é bom. Temos que lutar para trazer bons professores, capacitar os professores, e nós mesmos, eu digo mesmo, nós mesmos é que devemos fazer a mudança. O Cinsa às vezes me contradiz que não, tem que ser o inverso, mas não é o inverso sem o verso. Então é necessário nós mesmos também criarmos as condições. Não, esse professor não está bom. Eu acho que nós reclamamos muito com a barriga cheia. Temos que parar com isso. Temos que falar mesmo com respeito, com a dignidade e o respeito que se requer mesmo para a entidade. Porque um administrador é chefe. É uma entidade. É um representante máximo do presidente da República no nosso município. Então temos que ter aquele tento na falagem, na linguagem. É necessário. Porque as pessoas também são humanas. Então, de nada vale nos degladiarmos com os nossos decisores sem nós também apresentarmos aquilo que eles querem, porque eles querem trabalhar conosco. E agora aproveitar, aqui falou-se, o Ete falou e o Cinsa falou também de nós criarmos uma... Restam 20 segundos. Sim, estou a controlar. Sim, okay. Passarmos do virtual
para o factual. Está a ver? Estamos em vários sítios, vamos com ideias, é mesmo necessário termos ideias e apresentar. Meus chefes, meus irmãos, nós somos do Zaire, somos do Soio, temos essas ideias bem constituídas, no papel, tudo bonitinho, vamos dar. Quando nós dermos, apresentamos essas ideias e eles receberem, quando eles não nos chamarem a primeira nem a segunda vez, podemos repetir de novo, olha, esqueceram-se, nós temos esses planos. E se aí eles não quiserem, aí vamos ver, não, realmente eles estão nem aí para nós. Mas agora ainda é muito prematuro nós termos um discurso musculado, não é? Então, vamos fazer isso, o CEPSA e outros grupos, nós também temos outros grupos, não é? Vamos criar, não é preciso ir todo mundo, não temos como, aqui o ETA disse, temos que ir na Assembleia, não pode ir na Assembleia, nem vai sair. Então, é mais ou menos isso, vamos criar, não é? Eu acho que isso aqui é um centro de estudos, e esses são estudos, e também aqui lançar o repto para todas as lives que se fizer, amigo Sambo, fazermos uma espécie de relatório. Exatamente. Criamos um relatório, depois partilharmos e distribuirmos para todo mundo e se calhar também para a administração, porque a administração hoje é participada, não tem como. Está a ver? O novo executivo quer mesmo pessoas jovens que participam na vida pública, porque é a nossa província, é o nosso sonho e nós temos todo o direito, temos todos os interesses de fazermos do sonho, quer dizer, dar o sonho a dignidade que merece, porque ela não tem dignidade nenhuma. Muito obrigado. Ok, nós é que agradecemos e rapidamente vamos passar a palavra a Luísa Congo para depois falar o moderador Felipe Maquies. Pode ver um tambo, Vicente. Mas eu penso que seja tempo. Depois vem o Pascoal Garcia também queira intervir. Então vamos passar a palavra à nossa única menina para poder expor as suas questões aqui, para depois os moderadores, aliás, os promotores, quando quiserem intervir, possam tecer algumas considerações. Nós falamos, fala-se muito, mas já só tem outras coisas importantes. Não vejo, então passamos rapidamente a palavra ao Pascoal Garcia, o nosso rasta. Tem 1 minuto. Pode ligar o microfone está desligado. Desculpa, não havia dado conta. Estava a saudar a todos, né? Eu não sabia da existência desse grupo, tenho acompanhado à distância as atividades feitas pelo povo do Soio, no caso, em especial. Bem, eu só queria fazer um reparo ao senhor Mauete, quando falava sobre organizar o grupo e ir perante a Assembleia, se manifestar e tudo mais. Mas o senhor que acabou de falar agora, acho que já fez todo o reparo que eu gostava de dizer. Mas o que eu poderia fortificar com isso é que a melhor forma que nós podemos começar a andar é fazer desse grupo como se fosse uma associação, né? Legalizar como uma associação, encontrarmos uma quantidade grande de assinaturas, irmos às entidades que prevêem essas situações, organizarmos o grupo como uma associação e assim começarmos a dar esse espaço. Porque quando se organiza grupos, é evidente que vai aparecendo muita gente e cada pessoa que vai entrando, vão entrar para fazer crescer o grupo, outros vão entrar por intervênio de outras pessoas em que podem ter atitudes e danificar aquilo que é o projeto que aqui está a ser preparado, né? Então, se for uma associação, nós vamos ter, por exemplo, uma direção, um conselho fiscal, né? E uma assembleia. São 3 departamentos diferentes que poderão, assim, andar juntos, de mãos dadas, para aquilo que é a fortificação desse mesmo grupo. Porque se não haver essa diferença, esse contexto como se fosse uma associação, não haveria líder praticamente, não haveria lideração. Então nós precisamos, primeiro,
fazer com que este grupo seja uma associação reconhecida pelas entidades e não só, e só assim eu acho que poderia-se aqui começar-se a fazer algumas atividades, fazer as atas das reuniões, propostas para os novos debates, e assim sucessivamente, já que foi-me dado apenas 20 segundos, eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia acrescer, porque quando eu levantei a mão era para mais ou menos responder ao que o Sr. Maueta havia dito, mas a pessoa que falou antes de mim já falou tudo, então não vou ser repetitivo. Obrigado. Ok, muito obrigado. Doutor Nissam, Sim. Só 3 segundos, eu quero fazer uma pergunta. Mas será que nós temos medo de irmos ao Parlamento fazer frente aos dirigentes do país? Temos medo disso? Assim, deixa eu só responder. Aqui, tá bem. Nós estamos num Estado democrático de direito. Não pode esquecer isso. O senhor vive no Reino Unido, vive na Inglaterra. Eu acho que tem que conhecer o seu país. E conhecer o seu país, as leis sobretudo imperam nele, é que vai saber o funcionamento das coisas. No Estado democrático de direito, as coisas funcionam, claro, de acordo com a vontade geral do povo e de acordo com o estabelecido nas leis. Nós, quando votamos, elegemos um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que vão para o Parlamento representar nossos interesses como povo. Daí, nós todos os problemas que surgirem, todas as vezes que quisermos que nossa voz se faça sentir na Assembleia, nós temos de fazê-lo de modo indireto, através das pessoas que nos representam. Portanto, não se pode ir para a Assembleia criar uma espécie de algazarra, uma espécie de pandemônio para exigir... Portanto, nossas leis são assim. O senhor vive fora do país há muito tempo, eu acho que precisa conhecer o seu país para, de facto, saber lidar com as coisas. Não é medo, mas sim é respeito pelas leis. Não é medo. Pode crer que não temos medo, mas respeitamos o nosso país e as leis que nele imperam. É só isso. O irmão Eta não pode falar mais, porque tem gente que levantou a mão, que tem que dar a palavra. Agradecemos as suas intervenções, mas agora mesmo não pode mais falar. Moderador, não dá mais palavra ao senhor Eta. Já não tem isso palavra. de petulância. Vamos passar a palavra ao Filipe Maquete, para depois irem passando a palavra ao Nsambo Vicente, também quer intervir. Meu xará gosta de falar. Para depois ao professor Coimbra e sucessivamente vamos terminando. O tempo já nos cobra. Só nos faltam por aí 17 minutos. Não. Passemos a palavra a outra pessoa enquanto esta Ok, então, condições. professor Santos Coimbra, não lhe vejo. Se nós queremos... Não está, então não vejo os demais eleitores. Realmente. Me ouve? Alô? Acho que a rede do Filipe não Doutor está em Pedro Novemba José está presente, pode avançar. Ok, então passamos para dar as últimas considerações em relação à nossa... Alô? Posso continuar? Olha, não lhe ouvimos em condições. Como já passamos a palavra ao outro moderador, Pedro José, para tecer algumas considerações, auguramos que depois voltaremos a lhe passar a palavra para terminar o debate. Tá bem. Também não apanha.
Xará, Zambo Vicente. Bom, obrigado. Tem a palavra. Pois, boa noite a todos. Bem, primeiro agradecer a presença de todos. Eu vou responder em parte em nome do CEPSA por causa das várias preocupações que foram colocadas. Primeiro os trabalhos atas. Primeiro é dizer que nós estamos a aproveitar esta oportunidade, fazer esse momento, para convidarmos de forma oficial todos aqueles que querem atuar diretamente no CEPSA. Basta vermos o lema do CEPSA: inclusão, realismo e produtividade. A ideia de debatermos os AIROS, os municípios, é exatamente a intenção de incluir todos os amigos e naturais dos AIROS. Tanto aqui não há exclusão, queremos a presença de todos de forma séria, claro, e cumprir aquilo que são as regras do país, porque o objetivo do grupo, no caso o CEPSA, não é o poder, não é atingir o poder, mas ajudar com as ideias, aquilo que os nossos governantes, os nossos dirigentes podem fazer em prol da nossa província de forma ordeira. É por isso que nós temos debatido, no caso até indicar pistas daquilo que deve ser feito para o desenvolvimento da província do Zaire. Porque o Zaire, nessa altura, e alguém já disse muito bem, não se deve queixar de quadros, porque o Zaire tem quadros. E mundialmente, que se diga aqui de passagem, o Mukongo é conhecido como um intelectual, como um inteligente. Mas agora o problema que se coloca aqui é como nós fazemos aproveitamento dessa nossa inteligência. Penso que aqui deve residir o problema. E já notamos aqui, já vimos, e isso não precisamos aqui discutir, porque entre nós meio há rivalidades. Estamos aqui a falar entre nós, os naturais do Zaire, há rivalidade entre os municípios. Portanto, isso é que temos de acabar. Se nós queremos, de facto, o desenvolvimento da província do Zaire, nós, a primeira coisa que temos de discutir, de terminar, é essa questão do regionalismo e tribalismo. E quando alguém é indicado, por exemplo, a assumir cargo de gestão, deve governar para todos, sem exceção e de forma inclusiva. Portanto, esta penso que deve ser a ideia se de facto nós queremos desenvolver o Zaire. A outra questão, para terminar mesmo, e ontem nós fizemos entrevista ao artista plástico, todo artista plástico Antônio Tomás Ana Etona. Uma das coisas que é a questão do aproveitamento, e vamos aqui dizer, esse aproveitamento entre aspas, o bom aproveitamento, vamos assim dizer, dos quadros do Zaire. O Zaire tem muitos quadros, estamos aqui a ver pessoas fora, com grau de mestre, doutores, não sei lá o quê. Mas então, como é que a província, como é que os governantes da nossa província fazem um aproveitamento desses quadros? Então, o que não devemos ter é medo, por exemplo, de nos tirar por exemplo, nos tirarem o lugar. Penso que essa é também uma das ideias que impede. Dizia alguém, só tem medo de ser tirado, por exemplo, num determinado espaço que ele está ali a ocupar. Quando a pessoa, por exemplo, é incompetente. Porque quando a pessoa é competente, né, ele tem esperança, tem fé que não, eu como conheço, eu como sei, esta pessoa não vai me tirar. Então ele deve trabalhar bem. Portanto, se nós continuamos com esse medo de nos tirar e até muitas vezes enveredarmos para práticas não muito boas, e nós não precisamos aqui dizer, porque eu até já disse isso publicamente, práticas não muito boas, até, por exemplo, com questões míticas, só para permanecermos no poder, e isso aqui não é segredo para nós. Vamos continuar a ter problemas no Zaire. Então, penso que a questão do tribalismo temos de descartar, temos de pensar nos nossos gestores, os nossos governantes, têm de pensar na questão da inclusão, do realismo e da produtividade. Só assim que nós vamos ter o Zaire desenvolvido. Porque de quadros o Zaire não se deve queixar. São muitos quadros, basta ver, por exemplo, podemos fazer um inquérito rápido, só das pessoas que estão aqui nessa plataforma. Perguntamos, por exemplo, a formação acadêmica. Vamos notar que a maior parte, penso que tem aqui o grau de licenciado para cima. Então, por que queixar-se de quadros? Se a província tem quadros. Então, penso que é um apelo também, aqui, a título de sugestão. O governo local pode fazer um simpósio, ou como queremos, por exemplo, chamar. Por exemplo, recadastrar ou cadastrar, por exemplo, os quadros da província do Zaire. E nós temos desafios. Nós, o Zaire, temos desafios. Nota que nós temos o patrimônio cultural da humanidade. Precisa de todos. Nota que agora temos ali, por exemplo, os cursos de ciências, como humanidades, artes, não sei mais o quê. De onde é que vão sair esses quadros? Quem serão os professores que vão dar aulas nessa escola? Ou nas duas instituições superiores? Né? Já que somos autônomos agora. Já não dependemos mais de 11 de novembro.
Portanto, este é um momento sério que a província deve pensar nos seus quadros. E o Zaire tem esses quadros. Tem quadros, basta apenas andarmos atrás desses quadros, identificar esses quadros e ali sim saberemos. Então, todos nós estamos disponíveis a contribuir para o desenvolvimento da nossa província, mas só será possível também com a abertura de quem nos governa localmente. Tanto para não me alongar mais, penso que esse é o que eu tinha a dizer. E aproveitamos para convidar todos em nome do CEPSA a aderirem ao grupo. E a questão das atas, nota que somos poucas pessoas a trabalhar nesse projeto. Daí que a presença de todos, a aderência dos demais membros é fundamental. Basta contactar-nos, né, por intermédio da página do CEPSA ou mesmo no WhatsApp. Ou criarmos um tempo, um debate só para acertarmos as questões. Portanto, estamos a convidar todos aqueles que se interessarem a fazerem parte deste projeto. O nosso muito obrigado. Ok, nós é que agradecemos. Eu acho que as considerações foram tecidas ao Xará. Eu queria reforçar uma situação aqui, que já foi dita muitas vezes, que o objetivo do CEPSA não é atingir o poder, muito mais que se meter com as entidades políticas. Nosso objetivo simplesmente também não é incentivar o ódio, mas é ver as coisas com olho de ver e darmos o nosso ponto de vista. E cabe aos decisores decidirem, se verem a nossa organização, e não se vira muito para os aspectos políticos, mas sim para os aspectos sociais, culturais e econômicos. Esse é o nosso foco. E esse nosso foco não vai se desviar enquanto não atingirmos os objetivos preconizados. É uma iniciativa de jovens acadêmicos e, se todos verificarem aqui, os pontos de vista são mais pontos de vista científicos aqui da nossa província. Ora, eu estou com inúmeras dificuldades, porque só vejo 2 preleitores, outros não sei se têm dificuldade de rede, acabaram de desaparecer. Só vejo o Moisés e o Pedro José. Não sei os outros. Não... Penso que podemos passar já para o doutor Santos Coimbra está presente. Santos Coimbra está em linha, doutor. Exatamente. Eu já lhe passei a palavra para poder tecer as Moderador, últimas... Não, eu acho que tem visão de mal. águia. Não percebi. Estou em linha, doutor. Ok, eu lhe passei a palavra para tecer as últimas considerações, são as abordagens que foram feitas, e também responder algumas questões que foram colocadas no bate-papo. Algumas questões objetivas que precisam ser dos eleitores. Bom, exatamente. Doutor Sambo, na verdade este é um debate transversal, não é? Transversal na medida em que participam várias pessoas, várias personalidades. Sim. E do ponto de vista das questões que me foram colocadas, alguém perguntou se a economia, ou seja, se é possível, se os vendedores ambulantes conseguem pagar impostos, como é que a SOI vai pagar impostos se a nossa economia é maioritariamente informal? Bom, exatamente. Na verdade, nós temos uma economia informal. Aliás, a economia informal é o reflexo das insuficiências da economia formal, que fica bem claro. Nós temos vendedores ambulantes na via, em virtude de termos uma economia maioritariamente débil. Ou seja, a debilidade da nossa economia que fez com que surgissem vendedores informais. Agora, quanto à questão dos impostos, pronto, o direito fiscal diz que os trabalhadores independentes também podem ser tributados. Ou isto é alguma interferência, doutor? Eu pode desligar o microfone, faz favor. Gostaria que o ET desligasse o microfone. Agora, os vendedores ambulantes podem ou não pagar impostos? Podem. A lei diz que os vendedores ambulantes podem ser tributados mediante as faturas que apresentam. Existem vendedores ambulantes que apresentam faturas no exercício das suas funções. Então, esses trabalhadores chamados, de acordo com a lei fiscal, de trabalhadores independentes, também podem ser tributados. Agora, é verdade que temos muitos informais. A nossa economia sobrevive, o nosso país sobrevive maioritariamente da economia informal, por força da debilidade, ou seja, das insuficiências da economia formal. Por isso é que nós não temos como acabar nos dias de hoje com a economia informal. Há vendedores ambulantes um pouco por todos os dias, e até se bem acompanhamos no quadro da expansão do decreto de calamidade, o Estado deu uma prerrogativa aos vendedores ambulantes. Quer dizer, o Estado tem plena consciência de que esses vendedores ambulantes vivem e sobrevivem desta economia, né? Andando pelas ruas para vender os seus bens
E a única coisa que está a acontecer, que ainda não aconteceu no nosso país, é a legislação, ou seja, o mercado informal, a economia informal tende a ser legislada. É como os Kinglas. Os Kinglas vendem dólares nas ruas, mas não pagam impostos. Portanto, o que está a faltar apenas é regular ou legislar a atividade informal. No fundo, é mais ou menos essa, em linhas gerais, essa a última apreciação que eu gostava de fazer. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e rapidamente passamos a palavra ao irmão Pedro José, nosso engenheiro de petróleo. Obrigado, doutor. Boa noite. Mais uma vez. Quem estamos a lhe ouvir? As últimas considerações. Consegue me ouvir? Consegue Em me ouvir? perfeitas condições. Alô? Estamos a lhe ouvir. Alô, senhor moderador? Estou a lhe ouvir, sim. sim. Bom, a princípio... Ok, muito obrigado, porque fiquei um tempo sem a rede. Bom, a princípio, gostaria de dizer que o debate foi bom, mas nós hoje vivemos uma realidade em que o país clama pela diversificação da economia. Se bem que isso deveria se fazer quando o país tinha uma economia saudável, mas, seja lá o que for, eu acho que o governo central tem uma dívida moral para com o sonho. Porque, para mim, o sonho merecia ser contemplado com a elevação ao patrimônio nacional cultural, pois é do sonho onde começou a história de Angola, e seria muito bom que o sonho fizesse parte do roteiro turístico, porque o sonho tem uma biodiversidade, tem muitos encantos que poderia chamar a atenção aos turistas, e isso poderia contribuir muito para as receitas das famílias, porque nós fomos a ver, hoje o povo do sonho, o povo está sem dinheiro. O povo vive da agricultura e da pesca. E muitas das vezes eles são forçados a abandonarem as suas atividades por causa dos derrames. Quando esses derrames acontecem, eles não são nem sequer indemnizados. Então, quero dizer que há um prejuízo enorme que tem acontecido. Uma vez com a indústria hoteleira ou a indústria turística montada, então isso poderia capacitar, poderia criar muitos postos de trabalho e iria melhorar a vida de muita gente. Porque nós, se formos a ver no passado, quando no sonho tinha a fina, quando tínhamos Texaco, muita gente tinha emprego, muita gente conseguia levar o pão para a mesa das suas famílias. Hoje em dia, por mais grave que seja, quase tirando Angola LNG, todas as empresas estão fora de Luanda. Hoje em dia, no sonho, para você poder entregar um currículo vitae, tu não tens onde entregar, porque as empresas que lá estão é apenas departamento logístico. Então, é nesse aspecto que tem que se ver as políticas. Isso é uma questão, é uma vertente política, tem que se ver, porque nós também vimos, mesmo em termos do PIME, o PIME atribuído para a província do Zaire, para os municípios, a menos que estamos a ver só está a servir para a construção das escolas, mas o desenvolvimento não é só as escolas, nós precisamos de outras infraestruturas que possam gerar riquezas. Porque o povo, na verdade, o povo está descapitalizado. O povo não tem dinheiro. O povo hoje, quer dizer, nem sequer um emprego em condições consegue encontrar. É por isso, logo de início, pronto, vamos desculpar que houve um mal entendido quando eu referi-me da guerra, mas eu me referi porque a guerra teve um impacto muito negativo na retirada dessas empresas do sonho para
gente estão no emprego, és obrigado a movimentar-se para Luanda. Pronto, essa é a minha contribuição. Muito obrigado, Sebzaid, e estarei sempre disponível quando acharem que a minha contribuição possa ser. Nós é que agradecemos. Sou moderador. Sim, Xará. Já estamos em cima da hora. Seja telegrafado. São aspectos que não podemos deixar passar assim. Em relação Exatamente. ao sonho ser o começo da história de Angola. Portanto, é preciso deixar claro que a história de Angola não começa com a presença europeia. Exatamente. Portanto, é preciso deixar isso claro. Nós não podemos, isso é que está na base. Pensamos que todas as nossas cidades, todos os nossos espaços foram fundados pelos portugueses. Não. Antes da presença europeia, nesses espaços já existiam pessoas, eram os africanos. Então, a nossa história, cada povo tem a sua história, diz que é povo, e não começa com a presença europeia. Portanto, não é o começo, só não é o começo da história de Angola, cada povo tem a sua história. Portanto, ali é a entrada, né, dos portugueses para, no caso, no atual território angolano, isso sim, mas agora o começo da história de Angola é preciso nós fazermos o enquadramento. Portanto, era só esse reparo que gostávamos de fazer. Percebe-se até porque a escola dos análises diz que tudo que o homem toca faz a história. E a presença europeia no sonho verificou-se no século XV. Então, antes do século XV, nós tínhamos a nossa própria história. E onde a existência humana, a existência de história. Então, não é o ponto de partida, mas é uma continuidade da história de Angola. Agora, rapidamente, vamos passar a palavra ao Felipe Maquiese. Em 2 minutos, fazer a síntese, porque já estamos em cima da hora mesmo, com relação ao que nós prevíamos aqui. Maquiese, mais uma vez. Eu acho que ele não apanha. Pedro José já falou, Amélia já falou, só vejo 2 moderadores, o professor Santos já falou. Eu acho que já podemos encerrar este live. Amigo Samu, mas doutor Samu, sim. Eu fui proibido a não falar mais. Não, o Éter não tem direito à palavra, já falou o suficiente. Temos que dar prioridade aos preditores. Temos que me convidar nos próximos tempos. Amigo Samu, faz favor. Sim. O Ed, se me permita, não é? Também temos que dar oportunidade aos outros. Sim. Respeito. O Ed está de fora. Suspensão temporária. Eu queria chamar aqui ao debate alguém que está há muito tempo, que também tem boas ideias, que também pode contribuir. O Daniel Titi. Daniel Titi, por favor, não sei se está online, mas eu agradeço que também participe. Ele está, mas só tem direito a 30 segundos. Sim, Daniel Titi, participa, faz favor. Participa, queremos te ouvir. Doutora Amélia, eu estou com a voz fônica, estou irritado e estou com uma irritação e também devo aqui dizer que estou muito contente de estar a ouvir meus irmãos, ouvir aqui o doutor Daniel, Cisa, eu já sou teu fã. E então gostei imenso, mas eu não estou bem, acho que podem notar que a minha voz está fônica. E sentindo também um bocadinho aqui ultrapassado e tal. E então, nos próximos debates, eu prometo vou falar um pouco mais. De qualquer modo, agradeço imenso o convite que foi formulado. O debate em si foi construtivo. E vamos nos manter unidos, vamos continuar nessa senda. Temos que organizar mais debates. Tem alguém aqui que disse que temos que depois sair do virtual e passarmos para o físico, termos encontros físicos e construirmos assim ideias e trazermos essas ideias da prática. Acho que a Amélia disse isso também, né? Mas ele falou isso. Então é isso que temos que fazer, temos que colocar mãos à obra. Um aspecto só aqui que
me permite, que eu queria dizer, eu gostava de ouvir, agora eu estou a ver aqui no bate-papo alguns números daquilo que tem a ver com e tudo mais, mas eu gostava imenso aqui, que alguém ligado aqui, nós falamos aqui, o Silva, por exemplo, falou de fazem a gestão daquele que é público, os administradores recebem quanto para gerir, como é que eles estão? Será que eles têm há alguma consulta ali nos municípios, por exemplo, fazer uma solicitação, ouvir, o que é que tem que fazer? O que é que nós vamos priorizar? Será que o povo ouve o povo? Será que pergunta às pessoas o que é que vamos fazer? A gente fala que tem orçamento. Quanto é que essas pessoas recebem para gerir, para resolver os problemas do povo? Já já foi gestor público, assim, devíamos fazer entender isso. A gente pode estar falando aqui Estamos com grandes dificuldades de ouvir. É a rede, mano, é a rede. Então vai ficar para a próxima mesmo, é a rede. Obrigado. Tá bem, nós é que agradecemos pela participação dos preleitores. Acredito que o Castelo terá a última palavra, porque vai dar a sugestão do próximo tema. E vai tecer algumas considerações com relação à organização, porque aqui foram floradas situações de que é preciso sairmos do virtual para o físico, né? E nós somos novos, estamos a organizar uma coisa que possa albergar todos os filhos do Zaire, é claro. E, no entanto, estamos aqui para isso, por isso é que estamos sempre a integrar aspectos essenciais e personalidades ligados ao Zaire, para que possamos enriquecer o nosso CEPSA. Castelo, tem a palavra. Ok. Eu gostaria de agradecer a todos os preletores pela brilhante participação. É verdade que não fomos capazes de... Mas também foi necessário que falassem nos moldes em que falaram. É certo que nós tivemos 6 preletores como agrandar mensagens, o próprio bate-papo e na próxima vez certamente colocar 2 moderadores para juntamente irem combinando e apresentando aquelas questões que se julgarem necessárias, porque às vezes notei que não foi fácil para Tom Samu aguentar essa avalanche de preletores e ficou às vezes ali a ouvir um preletor falar 20, 25 minutos, mas foi que o CEPSA, por enquanto, é um projeto virtual de promoção de debates, entrevistas a pessoas com algum valor e com alguma experiência boa a transmitir aos jovens, aos mais jovens. É assim que ontem tivemos aqui, às 21 horas, o professor, o mestre Tona, que falou-nos sobre muita coisa boa. E nos próximos tempos vamos ter aqui também o irmão Tigre dos Tunesa, uma entrevista para nos falar um pouquinho sobre a sua experiência. Ele é escritor e é fazedor de cultura, se assim se diz. Então vamos caminhando para essas coisas enquanto a pandemia estiver entre nós. Mas o CEPSA é Centro de Estudos e Pesquisa do Zaire. Nós temos compromissos sérios com o Zaire, no sentido de que nesse momento estamos a fazer estatutos, estamos a nos organizar legalmente para que amanhã consigamos fazer muito mais do que estamos a fazer agora, atuarmos in re, produzir atas, produzir documentos importantes e relevantes cientificamente, academicamente, socialmente e todos os mentes que aqui se podem fazer referência, passo aqui exagero. Portanto, o CEPSA é um projeto para valer, mas repito, como disse, por enquanto, por causa das limitações mesmo impostas
pela pandemia, temos de continuar a fazer só lives, ouvir. É um diagnóstico, é um estudo, como disse o nosso politólogo. Este diálogo que estamos aqui a fazer é um estudo. Estamos a apurar, estamos a ouvir diferentes pessoas, zairenses e nossos amigos. Isso é fundamental. Agora, é bom que transmita aqui também a ideia de que o CEPSA, e eu vou rebater, já disse isso o Dr. Sambo, não é um lugar para incentivar o ódio ou para um lugar de paz. Tem interesses que se confundem com o bem social. Não vamos aqui emitir discursos musculados. Não vamos. Apesar de que temos de respeitar a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não pode ferirmos o espaço do outro, né? Porque nossa liberdade termina onde o outro começa. E o Estado é sempre um outro para nós. Então temos de respeitar. É a eles, mediante o contrato social, portanto, demos esse poder, demos toda a força para nos poderem governar. Então, temos de apoiar a eles e não, se calhar, usar outros discursos. Dizer que no próximo ano, já logo no princípio, falaremos sobre a magnitude agrícola do Tomboco na economia nacional, na economia nacional. Como podeis ver, é um esforço que estamos a fazer para continuarmos a marcar esse périplo em todos os municípios do Zaire. Então, vamos, no princípio do próximo ano, falar sobre o Tomboco. O Tomboco produz muito em termos agrícolas e vamos tentar fazer um diagnóstico, ouvir gente que entende dessas matérias, o que é que se pode fazer com o Tomboco para que seja, de facto, valorizado em termos daquilo que produz. Portanto, feito isto, não sei se o Dr. Sambo tem mais alguma coisa para dizer, mas nós, repito, no próximo mês de janeiro, ou no outro, logo no princípio, vamos logo para a Assembleia Constituinte, porque temos de transformar o CEPSA numa associação que vai visar discutir as questões tu para tu, como se diz, em prol do desenvolvimento da província do Zaire. Agradecer ao Dr. Pedro Bemba José pela brilhante participação, agradecer ao nosso... Pronto, então dou por encerrado esta live. Ok, a transmissão está aí. Deixa eu só partilhar. Agora pode falar. Castelo, está com nós a partilhar. Convém tirar o... Você está bom. Castelo, a transmissão continua. Não, é uma pergunta direta que merece uma resposta direta. Castelo? Por favor, você gostaria muito de saber.